Eu quero trazer uma mensagem hoje. Semana passada nós falamos que nós fomos criados para esta terra, mas nós não ficaremos para sempre nessa terra, nós estamos de passagem aqui. Iríamos ficar para sempre, mas porque o pecado entrou a doença, entrou a morte, entrou as maldições, e com as maldições, o término nessa vida aqui na terra. Mas nós não somos só corpo que volta ao pó. A Bíblia diz que o corpo voltará ao pó, mas o espírito que não veio da terra, mas que veio do fôlego de Deus, quando soprou nas narinas de Adão, esse espírito, a palavra de Deus diz, esse espírito voltará para Deus, e aí é a vida eterna, a nossa vida eterna. A vida eterna tem dois caminhos, você vai decidir por ele, aqui na terra essa decisão, a vida eterna em Cristo, através do novo nascimento. A Bíblia diz que todo aquele que crer e confessar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, será salvo. Então, o que crer em Jesus e o que confessar a Jesus, esse será salvo. Então, se você está nessa vida, mas você ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus, você não pode deixar isso passar na sua vida, porque nós entraremos nos portais eternos para sempre, mas a decisão é agora. Você pode partir com Cristo, ou você pode também partir sem Cristo, é uma decisão. Às vezes as pessoas acham que isso não é uma decisão nossa, mas isso é uma decisão nossa. Por isso que nós temos que entender que a nossa vida não são coisas só materiais, a nossa vida não é só aquilo que está pautada aqui nesse mundo, com as coisas que nós fazemos aqui. Tipo, nós trabalhamos, nós construímos os nossos sonhos, nós construímos família, nós construímos uma casa, nós adquirimos posses para essa vida aqui, mas a vida não continua para sempre aqui. Tem pessoas que vão com 40 anos, tem pessoas que vão com 60, outros 80, outros já pertinho de 100, poucos passam de 100 anos. A vida continua pós essa vida aqui. A Bíblia diz, nosso corpo voltará a Deus, nosso corpo voltará ao solo, à terra, mas o nosso espírito voltará a Deus. E você precisa decidir. Se você quer uma vida eterna com Deus, entregue sua vida para Jesus. Se não, automaticamente nós não temos a vida eterna com Deus, teremos uma vida eterna sem Deus. E vida eterna sem Deus significa vida eterna em maldição, porque o único que pode nos resgatar da maldição do pecado é Jesus. Por isso que eu falei a você, que se você quiser uma vida eterna com Deus Pai, Criador, você vai precisar do Filho dele, que morreu pelos nossos pecados, morreu pela minha maldição, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, com isso, a gente precisa abrir o nosso entendimento, a nossa consciência, que a vida não é só matéria, a vida é espírito. E Deus nos fez destas duas dimensões. O planeta Terra é feito da dimensão espiritual e da dimensão física. Nós somos feitos da dimensão física, que é o barro, que é o corpo, que é o soma.
mas nós somos feitos de espírito também, nós somos espírito. Você é uma pessoa e você habita em duas dimensões. Você habita na dimensão espiritual, porque você é espírito, e você habita na dimensão física, porque você vive nesta terra. E aqui tem físico, aqui tem matéria, aqui tem algo que nós vamos construindo dia a dia, e isso vai se materializando. E o tema dessa ministração de hoje que eu quero trazer é como alcançar milagres na terceira dimensão. Nós vivemos na dimensão física também, que é chamada terceira dimensão. Aprender sobre isso é muito importante, porque você vai aprender a operar naquilo que você foi criado para. O nosso maior desafio é que nós não sabemos usar as ferramentas das dimensões que nós vivemos. Nós temos que saber usar todas as ferramentas que Deus nos deu, todos os princípios, todos os caminhos que Deus nos deu para viver bem na dimensão física e para viver bem na dimensão espiritual. Porque a dimensão física, ela é coordenada, ela é governada, esta é a melhor palavra, governada pela dimensão espiritual. E quando a gente não sabe disso, ou quando a gente não opera nessas leis da dimensão espiritual e da dimensão física, a gente erra muito, a gente perde muito, e a gente vive muito atrapalhado na vida. E você vive às vezes muito confuso, não entendendo um monte de coisas sobre a vida, porque às vezes é porque você não entende sobre as dimensões espirituais. O mundo é criado pela dimensão espiritual, foi criado e continua sendo criado pela dimensão espiritual. A coisa física e tudo que é físico se estabelece pela dimensão espiritual. Então, você vai entender um pouquinho hoje da terceira dimensão, que é a dimensão física. Ela é formada pela quarta dimensão, que é a dimensão espiritual. E existem elementos que você vai precisar usar da quarta dimensão para que a terceira, a dimensão física, as coisas materiais aqui na terra possam continuar existindo na sua vida. Agora, mesmo que a gente não tenha uma consciência plena disso, nós precisamos entender que essas coisas funcionam ainda que a gente não entenda 100%. E ainda que a gente não opere 100%, algumas coisas elas vão funcionar porque você está na dimensão. Você está dentro dessas dimensões. Deus lhe colocou nisso. Tem muitas coisas que acontecem no planeta Terra e a ciência ainda não sabe. Nós estamos aqui para descobrir o que? As dimensões, os espaços, o que acontece, como acontece. E a gente às vezes opera sem saber que está operando. E para isso, o conhecimento é muito importante, porque tem hora que você está operando para as dimensões espirituais do bem, e tem hora que você pode estar operando para as dimensões espirituais do mal. E é isso que difere. A primeira dimensão, para se falar de terceira dimensão, é importante que você entenda que a primeira dimensão e a segunda e a terceira dimensão, elas foram criadas pelas dimensões
espirituais, pelas dimensões que nós não podemos ter como matéria. Mas a matéria foi criada por aquilo que nós não vemos. Aonde está isso na palavra, apóstola? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou de maneira que o visível veio a existir do invisível. Tem outras traduções que falam sobre isso, só esse versículo aí mesmo. Aqui é o primeiro entendimento que você precisa ter do plano físico e do plano espiritual. Aqui está. Pela fé você vai compreender, você vai ter o entendimento do mundo espiritual, que o mundo espiritual construiu o mundo físico. Ora, se o mundo espiritual construiu o mundo físico, e se você é um espírito e habita num corpo, então Deus nos deixou a receita. E nós temos a receita dos milagres. Nós temos o caminho dos milagres. Mas nós precisamos aprender a usar essa receita. E vamos ver que Jesus nos ensina passo a passo isso. O certo é, a primeira coisa que você precisa aprender nessa receita é que o mundo do espírito, a quarta dimensão, existem 4 pilares básicos para você operar nele. E esses 4 pilares, esses 4 caminhos, se você os pratica, você vai passar a ter o que você não consegue ver, mas se você praticá-los, você vai passar a ver e passar a ter. O primeiro pilar dele é o pensamento, a mentalidade. E isso nós vamos ver na palavra. Por quê? Porque o pensamento produz força, produz poder, produz a fé, ou produz a incredulidade, que é um poder negativo, que é uma força negativa. Toda incredulidade é uma força. Quando você entra, ou quando você tem conexão com uma pessoa incrédula, e você passa a conhecer os pensamentos daquela pessoa, ela é fortalecida em pensamentos que não dá, que não pode, que não consegue, que não vai, que ela não consegue para frente. Então aquilo tem um poder, tem uma força, tem uma energia. E isso hoje é muito já visível e captado na neurociência e na ciência quântica. O pensamento produz energia, que produz luz, que vai produzir uma ação. Uma ação quântica, uma ação de força, uma ação energética. Por isso que quando você entra no ambiente e uma pessoa está muito perturbada mentalmente, agoniada, com pensamentos ruins, todo aquele ambiente ele está pesado. Se você parar para pensar esses dias que temos vivido na cidade de Manaus, há um clima, há um ambiente pesado. Porque existem muitas pessoas doentes, muitas pessoas tristes, muitas pessoas com luto, muitas pessoas desesperadas.
muitas pessoas em pânico, muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas sem saber o que vai acontecer ali diante. Muitas pessoas que no momento em que elas adquirem o vírus Covid, elas já têm pré-estabelecido na sua mente que elas vão morrer. Às vezes ela não tem pré-estabelecido no seu raciocínio, na sua mente, assim, ok, eu não quero pegar isso, mas se me acontecer a pegar, eu vou vencer. Então ela tem pré-estabelecido no seu pensamento a vitória. Isso lhe dará força e energia física, imunológica, para lutar contra isso. E todo o organismo vai obedecer à mente. E se ela une aquilo, a fé em Deus, se ela une o seu pensamento, a fé na palavra, no poder da cruz, no poder da morte e ressurreição, que diz que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, ok? Então, eu vou organizar a minha mente. Eu creio, eu penso, na minha mente tem este pensamento que eu vou vencer esta enfermidade. Ok. Então, primeira coisa boa. Segunda, eu vou unir a minha força, que já é boa, com a força de Cristo, que é soberana, com o poder da cruz de Cristo, que é soberano. Então, você pode até se considerar um fraco, mas quando você se une ao poder de Cristo, quando você pega a sua pequena força, que vai vencer a dificuldade, vai vencer a enfermidade, vai vencer o dia mau. Quando você pega esta pequena força e você une a força e a promessa e ao poder de Cristo, então você vai encontrar o caminho da vitória plena. É aí a receita. É aí que nós precisamos prestar atenção em que tipo de pensamento nós estamos. Depois, o segundo disso, o segundo pilar, o segundo caminho é a fé. O terceiro caminho é a palavra, que é a nossa palavra unida à palavra de Deus, que é soberana. E o quarto pilar da quarta dimensão para você adquirir milagres é a visão, é aquilo que você vê, é como você olha. Então, vamos trabalhar um pouquinho isso na Bíblia. Pensamentos sempre vão estar seguidos de emoções, e eles vão acionar uma alavanca no cérebro, que vai ser emoção. A outra alavanca que o pensamento aciona é a vontade, e a outra alavanca que o pensamento aciona é a fala. Então, por isso que pensamento tem muito poder. Pensamento toma conta de todo o nosso organismo. Ele vai entrando em todo o nosso ser. Ele é uma força divina dentro de nós. Mas, apóstola, por que eu tenho maus pensamentos? Por causa do pecado, da natureza pecaminosa que foi estabelecida em nós. Mas se dentro de nós tem a natureza de Cristo, se dentro de nós tem a boa natureza, por que não usar a boa natureza? Por que não usar a natureza de Cristo junto com a tua boa natureza que Deus criou? Para você
caminhar na vida, para você ter sucesso nessa vida, para você não só herdar as coisas boas da vida aqui na terra, mas você ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Pensamentos. A mentalidade vai definir quem você é e para onde você vai chegar. Qual é o objetivo? O que você vê é estabelecido pelo que você pensa. E vai se unir. Essa é uma estrutura da quarta dimensão. Mas ela está em mim. Como ela é da quarta dimensão? Porque você é espírito. Por que pensamento é metafísico? Porque é uma estrutura do nosso espírito, que habita em nós. Ela tem essa estrutura, claro que vai trazer os códigos físicos na estruturação do nosso cérebro, porque o nosso espírito está estruturado para um físico, para que ele opere no físico, para que ele opere na quarta dimensão, que é uma dimensão física. Por isso que você tem que saber atuar com seus pensamentos. Se você não tiver consciência de que o momento em que você está operando com pensamentos incrédulos, pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, se você não tiver a consciência que você precisa mudar essa estação de pensar dentro de você, você vai adquirir o fracasso. Você vai caminhar na enfermidade. Você vai prosseguir no rumo daquilo que você está pensando. E por quê? Já falei. Porque pensamento tem poder. Tem poder e principalmente, preste atenção nisso, poder para criar o que não existe ainda. Poder para criar o que não existe ainda. Quer ver só onde isso está estruturado? Na palavra, em Gênesis capítulo 1. Deus imaginou a terra e disse: haja luz. Deus imaginou organizar esse planeta, que ele já existia, criado por ele, mas não estava organizado. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas a fala é um resultado do imaginário. Ele pensou, ele idealizou. Hoje, na nossa sociedade globalista, cada vez mais nós vamos viver com modos de pensar. Maneiras de pensar. E aí você pode dizer uma verdade é relativa por causa do pensamento. Mas o pensamento, uma vez estabelecido, se tornando uma crença e um hábito, deixa de ser uma verdade relativa, passa a ser algo que está estabelecido. Por isso que Satanás opera trabalhando com os nossos pensamentos através da natureza pecaminosa. Porque quanto mais nós pensarmos sobre o mal, maquinarmos o mal, construirmos a mentira, os sofismas, os enganos, quanto mais nós estivermos despotencializados para agir contra o mal, mais o mal terá poder dentro de nós e através de nós. Por isso Paulo disse que nós não podemos, em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se conforme com a mentalidade deste mundo. São forças contrárias, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente quer dizer pensamento, vontade, emoções, sentimentos, desejos.
Mas ora, eu consigo transformar um desejo errado? Consegue. É só você começar a pensar certo e mudar seu pensamento. As pessoas que não controlam vontades erradas, desejos errados, é porque elas não querem mudar a forma de pensar sobre. E elas acham que um pastor vai entrar e mudar isso nelas. Ou que um outro profissional vai entrar dentro do cérebro e vai mudar essa chave. Não, essa chave é nossa. Ela é pelo lado de dentro do nosso ser. Só quem pode mudar é nós. E Deus vai dizer assim, ó: ei, Esther, você está com esse pensamento, mude ele. Deus disse: Caim, olha o que você está pensando. O mal está aí no teu coração. Você está cheio de raiva, você está cheio de mágoa, você está cheio de pensamentos ruins sobre o teu irmão, sobre a vida. Ei, está na hora de você mudar isso aí, Caim. Ele mudou? Não mudou. E porque ele não mudou, o pensamento gerou uma crença nele, que gerou uma atitude de ir e matar o seu irmão. Agora, quando nós estamos operando no território dos pensamentos, nós não estamos operando no físico. Embora tenha uma máquina física operando, que é o nosso cérebro, trabalhando e produzindo, mas esse elemento é metafísico. E esse elemento é da dimensão espiritual. Por que hoje a ciência se preocupa tanto com o pensamento, a medicina se preocupa tanto com o pensamento? Porque o pensamento muda as emoções, o pensamento muda a nossa biologia, o pensamento altera o poder ou não de uma doença, a autoridade ou não de uma doença sobre nós. O que você está pensando do Covid-19, que você vai morrer com ele? O que você está pensando desses dias maus, que você vai ser destruído também? O que está na sua mente? Essa palavra hoje veio para você, para que você olhe, para que você veja como estão os seus pensamentos. E você possa tomar uma atitude e dizer: eu vou pensar naquilo que Deus tem para mim, eu vou pensar nas coisas que são do alto, naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável. Eu vou pensar na cura, eu vou pensar na bênção, eu vou pensar na maldição. Mas a maldição está aí, apóstola, mas resista a ela. Ninguém pode resistir a nada se isso não estiver estruturado dentro do seu raciocínio. Ninguém pode operar em fé se você não pensar em fé. Ninguém pode gerar um milagre se você não pensar que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Mas ninguém pode fazê-lo. Então, aprenda a operar os seus pensamentos. Eu quero trazer aqui agora alguns textos sobre isso. Provérbios capítulo 27, 19, diz: como na água, o rosto corresponde ao rosto, ou seja, a um espelho, assim o coração do homem ao homem. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.
O que você tem no seu coração? Quando a Bíblia fala aqui sobre coração, ela está falando sobre estrutura de pensamento, de emoções, de vontade. A estrutura psíquica. Entenda que a estrutura do cérebro, ele trabalha com elementos espirituais, que são pensamentos. Deus pensou sobre a terra e criou a terra. Deus pensou sobre o homem e criou o homem. Deus pensou sobre os animais e criou os animais. Deus pensou sobre as plantas e criou as plantas. Tudo é estabelecido através da matriz divina do nosso Criador. E foi assim que Ele fez. E assim, se nós fizermos, assim será. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aqui o contexto disso. O povo estava em cativeiro, o povo estava doente, o povo estava escravo. Mas Deus, nesse texto, disse para Israel: eu tenho um pensamento. Eu é que sei, Deus estava falando dele, que ele tinha um pensamento específico sobre Israel, ainda que ele estivesse como povo numa terra estranha, dominado politicamente por um povo que queriam destruí-los, ou tê-los para sempre como escravo, porque sempre é bom ter um escravo para si. O que é mais difícil na terra é você trabalhar pela liberdade, sua e do outro. A coisa mais fácil que tem é ter escravo. É fazer de você um escravo e do outro um escravo. Quase não precisa ciência, nem sabedoria. Mas Deus disse: Israel, mesmo que os teus pensamentos sejam muito ruins sobre ti, eu quero dizer para você que eu tenho um pensamento sobre você. Quando eu fui aprender, e estava aprendendo desde a minha adolescência, sobre modo de pensar, como eu tinha que lidar com a maior fortaleza da minha existência, que era a minha própria mente, eu sempre recorri a este texto, e sempre recorro a ele, para que eu me alinhe ao pensamento de Deus, para que eu consiga colocar a sintonia da minha mente e do meu espírito na sintonia da mente de Deus e do Espírito de Deus. Esse texto, ele é perfeito para isso. E Deus diz aqui: Israel, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer colocar para Deus um pensamento que Deus não tem sobre nós. E aquele momento Israel estava dizendo assim: ai Senhor, tu não lembra não? Tu já esqueceste que eu sou um escravo, um miserável, que eu estou na Babilônia, que tem poderes políticos me aprisionando de todos os lados, que tem maldição, que tem doença. Tu te esquecesse disso? Tipo o que nós às vezes queremos dizer para nós: ai Senhor, olha como está a minha vida, tu esqueceu-a. Olha aí como está, olha do jeito que nós estamos. Tu esqueceu que nós estamos atravessando uma crise sem comum. A matança que está no planeta. A situação que está aí. E Deus diz: para Israel, eu sei o que eu penso sobre ti, independente da realidade que está aí. Independente dos tempos proféticos ou não, eu tenho um pensamento sobre você, porque você é um povo escolhido.
Porque você é uma nação que eu escolhi. Porque eu tenho uma aliança com você. Então eu tenho um pensamento com você. E o meu pensamento que eu tenho a respeito de ti, Israel, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejai. Pode voltar o texto. Pensamento de paz e não de mal. Diga isso para você. Absorva isso na sua mente esta manhã. Deus tem um pensamento de paz sobre você. Deus tem um pensamento de prosperidade sobre você. Deus tem um pensamento de cura, mas eu estou doente, mas Deus tem um pensamento de cura. Sabe como? Ele registrou isso no planeta, ele escreveu isso no planeta, ele materializou isso no planeta, aonde, como apóstola, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, que entregou o melhor dele para nós, o seu único filho, a sua primícia, a sua redenção, e por ele, a palavra de Deus verbalizada, encarnada, materializada na terceira dimensão, dizendo a nós: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si todas as nossas maldições, ele levou sobre si todas as nossas ruínas. Mas o mundo vai acabar em ruína, mas eu sou diferente. Então Deus tem acepção de pessoa, apóstola? Não! Deus faz aliança com quem faz aliança com Ele. Deus toma causa com quem se entrega a Ele. Deus te levanta quando você já não tem mais pernas para levantar. Deus faz o que você não faz. Para isso, você tem que entender e começar a pensar o que Deus pensa de você. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Paulo disse assim: povo de Colossenses, pensai nas coisas que são do alto. Aqui na terra está difícil demais. Faça a receita que o apóstolo dá a nós todo o tempo. Comece a pensar, comece a ouvir, comece a colocar nas coisas que são do alto. O planeta viveu sem mídia, porque você não vive. A mídia é muito boa e traz muitos benefícios, mas traz muitos malefícios também. Por quê? Porque todo conhecimento tem coisa boa e ruim. Tudo que tem nesse planeta tem de dois lados. Fica para você pensar. 2, fé. Deus nos criou com o elemento fé, crença. Eu penso, a partir do que eu penso vai começar a nascer a minha fé. Eu ouço, a partir do que eu ouço, eu penso, vai nascer a minha fé. Porque eu ouvi, porque é o externo. Pensar é o interno, ouvir é o externo. Ouvir a palavra de Deus é o externo, é de Deus para nós. Origina crença, origina fé. A fábrica da fé é o que eu ouço de fora e ouço de dentro e forma meu pensamento. A fábrica da fé é o que eu ouço de fora e ouço de dentro, e origina o meu pensamento, que vai fortalecer a minha fé.
essa coisa ela é cíclica. Ela não é assim em pedacinho, igual a gente tenta estruturar quando fala. Mas ela é cíclica, ela é sistêmica. Uma coisa não funciona sem a outra. Tanto no campo da incredulidade, quanto no campo da fé positiva para as coisas boas, ela é sistêmica. E aí Deus, aliás, eu quero especificamente trabalhar aqui com alguns textos de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu e disse assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, pois é verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Põe na versão de hoje, por favor. Na versão de hoje, verso 20. Isso. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E lhes asseguro que o que vocês tiverdes, que se vocês tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer, poderão falar. Lembre-se, a fé sempre vai estar estruturada naquilo que você pensa. A sua fé. Eu tenho fé, aquela fé, seja boa ou seja ruim, ela está estruturada naquilo que você pensa. Eu quero a fé divina. Então você precisa ouvir sobre Deus, ouvir da palavra, porque a palavra não é a sua fé. Entendam isso. Entendam, a palavra não é fé própria, não é autoprodução. A palavra são princípios divinos que, se nós absorvermos, se nós colocarmos para dentro de nós. Jesus disse: você vai olhar para os montes e vai dizer aos montes: ergue-te e lança-te ao mar, e assim lhe será feito. Esta é a ação de você com a aliança divina, com a palavra. Entenda que você pode ter fé própria, mas ela sempre será limitada. Porque o mundo foi entregue ao homem. Mas quem governa o mundo em sua totalidade é Deus. Nós temos limites. Nós temos limites. Nós temos limites. Nós temos limites. Mas se nós aliarmos a nossa fé a Deus, e se a nossa fé estiver em linha com a palavra de Deus, nós veremos milagres extraordinários, como temos visto esses dias. Nós veremos maravilhas, prodígios. Nós veremos os coxos andando, os leprosos sendo limpos, os mortos ressuscitando. Ao ouvir esse testemunho essa manhã, praticamente um morto que ressuscitou no nada. Como nós já temos uma coleção de gente curada, aliás, temos muito mais gente curada do que morta. Muito mais. Nós temos muito mais milagres que já estabeleceu aqui na terra do que Deus quis para Ele mesmo salvos. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. A sua fé precisa ser acionada para você agradar a Deus. Se você é uma pessoa que deixa a sua mente na fé ruim, na crença ruim, na crença negativa,
você vai ter problemas com Deus. Essa é a máxima. Você vai ter problemas com Deus, porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. O verso 1 ao 3 diz assim: a fé é a certeza, verso 1 ao 3, a fé é a certeza daquilo que se espera, mas eu não tenho certeza. Deixa a fé operar. Acione a fé e deixa-la operar. Acione a fé e deixa-la operar, porque a fé é um poder espiritual. As pessoas às vezes não sabem se relacionar em fé, porque elas querem pegar. A fé é um poder. É um poder que tem na sua estrutura a esperança. A esperança e a prova das coisas que não se vê. Por que não se vê? Porque ela é do campo espiritual, ela é da quarta dimensão. Ela é no campo físico. Campo físico você vê. Campo espiritual você vê com o espírito, mas não vê com os olhos físicos. Campo espiritual. Pela fé entendemos que o universo foi formado, já lemos no início, verso 3. E pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Você quer algo na sua vida e ainda não tem? Você quer uma cura e ainda não tem? Pela fé, aquilo que não se vê é estabelecido pela fé para o campo visível. Então você traz do mundo do Espírito. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz: Tu és o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. Chama para o físico as coisas que não existem no físico, mas existem no Espírito. Hebreus 4, versículo 12 a 13. 4, 12 a 13. Diz: Pois a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais afiada, ela corta até chegar a 2 planos, penetrando no momento, no plano aonde divide alma e espírito. É a palavra, juntas e medulas, alma e espírito. Está falando de estrutura espiritual, juntas e medula, está falando da terceira dimensão, situação física. Soma aquilo que está estabelecido. A palavra, ela opera. Por isso que quando você tem fé, e você tem fé na palavra de Deus, ela vai operar com muito mais força. Você vai ver resultados sobrenaturais. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está coberto e tudo está exposto. Tudo está coberto pelos olhos de Deus. Tudo está exposto aos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus estão na sua palavra. Jesus disse a um pai que gerou um filho, que desde a infância esse filho ficava endemoniado dentro de casa. Quando chegou para a adolescência e juventude, esse filho ficou possesso de tal maneira que ele se jogava no fogo, se jogava na água. Era coisa fora do comum. Esse pai desesperado chegou a Jesus e perguntando: Jesus, se tu podes aí alguma coisa, vem curar o meu filho. Jesus disse para ele: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente aquele jovem adolescente foi liberto, curado.
Se tu podes, tudo é possível. A gente pergunta assim: será que é possível voltar à vida? Será que é possível ser curado? Será que é possível? Sim, tudo é possível ao que crê. Eu creio e eu vejo. Eu creio e eu contemplo. Eu creio e se estabelece. A fé tem poder para transformar um órgão, uma genética, um elemento químico, um átomo. Por quê? Porque a mecânica quântica já mostra que a sonora, o som de uma voz, transforma tudo. Então a palavra associada à fé, e não só a minha fé própria, produzida por mim, mas a fé alicerçada na promessa, alicerçada em Cristo, alicerçada no sacrifício de morte e ressurreição de Cristo. Esta fé estabelece o sobrenatural, os milagres, as maravilhas. Por que tem pessoas que são simples, mas operam e vivem em tantos milagres? Porque elas operam nas dimensões da quarta dimensão, das dimensões espirituais. E é assim que nós temos que operar. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele. Por que eu estou tocando nisso? Porque às vezes nós podemos nos autoafirmar na nossa fé própria. E aí nós vamos encontrar, aliás, formar para nós um abismo espiritual. Não se alicerce em cima da sua própria fé, em cima só do seu alto poder. Não se alicerce só nisso. Sobretudo, coloque você, sua existência. Porque você é um ser criado pelas obras de Deus. Você é um ser magnífico. Mas se coloque estruturado na palavra de Deus. Cristo é a nossa rocha. Cristo, a sua palavra é a nossa fortaleza. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela é força, ela é vida. Por isso Paulo diz: não é por mim, mas por aquilo que eu creio na palavra. Então tudo eu posso naquele que me fortalece. Na galeria da fé, homens e mulheres que viram milagres e sobrenaturais de Deus. A palavra do Senhor diz que pela fé da fraqueza eles tiraram força. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 35. Pela fé eles tiraram força da fraqueza, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, porque não era uma fé humana simplesmente, no seu próprio entendimento ou na força mental, mas era num alinhamento divino, numa aliança divina, num poder divino, onde aqueles homens e mulheres, eles se lançavam na promessa de Deus. Eles se lançavam no mar. Eles se lançavam no rio, por exemplo. Nós aqui em Manaus vamos tomar banho no Rio Negro. Uau, aquilo é um mar de água. É assim. Se lançar em Deus é você, mesmo sendo uma grande obra nas mãos de Deus, você precisa ir mais além em Deus. É quando você se lança em Deus, você confia em Deus e você pratica o pensamento, a palavra, a fé, não por você mesmo, mas pela palavra. Pela fé, 35 verso,
Pela fé, houve mulheres que trouxeram seus mortos de volta. Pela fé, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, porque elas creram que podia. Semana passada a gente até falou aqui de uma discípula, eu nem sei se ela já chegou, ela foi transferida para um dos estados, ela é discípula da pastora Neide. E eu com ela no telefone, e a irmã dela, e ela saturando 19, orelha roxa, lábio roxo, pé roxo, mão roxa, sem poder de raciocínio nenhum. E eu com ela no telefone, viva, viva, você não vai morrer, eu não te deixo morrer em nome de Jesus, você vai viver. E a irmã confessando, e não sei quem dirigindo, e um policial escotando, e ao mesmo tempo que eu ia orando, eu disse, mas meu Deus do céu, aonde que esse povo está, que tem um policial aí do lado, perturbando minha oração, porque a sirene, né, ele estava do lado do carro do policial, eu não sabia que eles estavam sendo escotados, que eles tinham conseguido alguém para escotar eles, que era um amigo policial, para abrir caminho e chegar logo no hospital. Mas eu fiquei com aquela discípula no telefone, você vai viver, você não vai morrer. Então foi pela fé, não foi por nada, porque a morte já estava nela, ela já estava sendo, ela já não tinha mais nem raciocínio, ela chegou de saturação a 19, não se tem isso. Ela foi transferida para outros estados e nos mandou testemunho. Nesse testemunho, os médicos lá diziam, você é um milagre. Meu Deus, o que é isso? Aí liam lá o roteiro do diagnóstico dela, o que tinha acontecido com ela. Ele dizia, não, você é um milagre, não existe, isso aqui é Deus. Então ela está assim, né? Vivendo um milagre, já está bem, graças a Deus, só está nas últimas recuperações, mas já orou por gente no hospital, gente já foi curada no hospital, coisas já aconteceram, eu sei que ela está chegando cheia de testemunho para contar, pela fé. A fé move, irmãos. Agora, existe algo aqui, que você que já perdeu alguém na Covid pode estar me perguntando ou se perguntando por dentro, apóstola, e aquele que eu orei, Deus levou? Porque a nossa fé, ela sempre vai ser alinhada com a vontade de Deus. Olha, por nós crentes não morreria ninguém. Ninguém morre. Porque nós não queremos passar pela morte, nós não fomos feitos para a morte. E é muito difícil, o cálice da morte é tão difícil, que até Jesus, quando esteve diante dele, disse, Senhor, meu Pai, tem plano B? Porque se tiver um plano B, eu quero ir. E Deus disse, não tem plano B, você vai precisar morrer. E a mesma dor que você sofre, Deus sofreu, para liberar Jesus para a morte. A mesma dor que eu sofro, que eu já sofri, que tantas pessoas já perderam, já sofreu, Deus já passou por ela, para liberar Jesus para a morte. Então existe isso, senão ninguém sairia desse planeta. Mas isso é algo supremo, é a vontade suprema de Deus. E ainda existe outra situação. Existem pessoas que elas decidem morrer, e não foi Deus. E existem pessoas que elas decidem morrer conscientemente, elas querem morrer, elas praticam isso. E existem outras pessoas que elas inconscientemente, elas fazem o caminho da morte. Através do estilo de vida, a maneira como elas lidam com a vida, a maneira como elas comem, a maneira como elas vivem. A morte está na cara delas e elas acham que elas não vão ser tragadas.
Dura essa palavra, mas necessária. Sabe a quem a toma. Existe uma sentença para quem não cuida do físico. Eu vou morrer independente se eu cuidar ou não. Claro que vai. Mas se você cuidar, você vai cumprir seus dias. E você vai morrer pleno. E você vai deixar plenitude à sua família. Sua família vai olhar para você. Vai lhe enterrar. E vai dizer assim: combateu o bom combate. Acabou a fé. Esse viveu dignamente e deixou um livro de honra a ser seguido. Mas existem pessoas que a gente pode dizer assim: combateu o bom combate da desgraça. Combateu o bom combate da tolice, da burrice, da idiotice. Combateu um combate. Mas combateu. Sabe o que é mais difícil para a vítima? Saber que ela não é vítima. Vamos fechar hoje. Visão é o último pilar. Você precisa ver coisas boas. Seus olhos precisam ver coisas boas. Quero fechar. Fica para um outro dia para explorar mais esse texto. Mateus capítulo 6, versículo 22, versículo 23. 6, 22 a 23. Diz assim: são os olhos são a candeia do corpo, ou seja, a luz, a luminária do corpo. Se os seus olhos forem bons, eles produzirem luz, todo o seu corpo será luz. Verso 23, verso 23, verso 23. Mas se os seus olhos forem maus, visão boa e visão ruim, fé boa e fé ruim, pensamento bom e pensamento ruim, palavras boas e palavras ruins. São os 4 pilares do reino do Espírito, da 4ª dimensão, para você construir a 3ª dimensão. Aonde você estiver, se você quiser ficar de pé, pode ficar, mas eu quero orar por você. E nós vamos orar pelos nossos pensamentos. Nós vamos orar pela nossa fé. A orar pela fé tem gente que tem fé manca, tem gente que tem fé fraca. E tem gente que não tem fé boa, tem uma fé para só gerar desgraça. Então você vai orar para isso ser transformado. Você vai orar pela sua palavra. Como você fala, a forma como você fala, o que você confessa. A sua palavra é alinhada com a palavra de Deus, ou a sua palavra das trevas, é da morte, é da doença, é da desgraça. E você vai orar pela sua visão. O que você vê? Você vê um futuro de desgraça? Você vê um futuro de ruína? Você vê um futuro de morte? Não, veja um futuro de bênção, veja um futuro de cura, veja um futuro de paz, veja um futuro de provisão. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos a Tua palavra, que ela é viva e ela é eficaz. Ela é espada, ela vem para nos limpar a eira. Limpa agora todo embaraço, toda maldição, todo pensamento maldito. Em nome de Jesus. Todo pensamento, Senhor, nos ajuda na nossa natureza terrena e pecaminosa. Nos ajuda na nossa natureza mental, que opera contra aquilo que o Senhor quer, que é a fé, que é o bom pensamento, que é a palavra de vida, que é os olhos de luz e não de trevas.
Senhor, onde tem trevas agora, aonde tem cativeiro de incredulidade, de trevas, de doença, onde tem o cativeiro de morte, pensamento de morte, pensamento de ruína, pensamento de miséria, de falência, de desgraça. Senhor, com teu poder nós oramos essa manhã. Vá quebrando essas fortalezas, desfazendo esses raciocínios. Nós tomamos posse agora do poder da cruz para agir na nossa mente, para agir nos nossos pensamentos. Nós tomamos posse da tua morte e ressurreição para quebrar os cativeiros do pecado, da ruína, das trevas na nossa vida, porque está escrito que pelo teu sacrifício nós somos resgatados das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus, arranca agora quem está em ruína, arranca agora quem está em trevas, arranca agora quem está tomado pela falência. Vai quebrando essas fortalezas espirituais sobre a vida dessa pessoa. Hoje nós entendemos que o mundo físico é coordenado, governado pelo mundo do espírito. Então nós tomamos posse das armas espirituais e quebramos agora as fortalezas físicas, quebramos as fortalezas espirituais das trevas, quebramos as fortalezas da desgraça, da ruína, da doença, da corrupção, da destruição, porque maior é Cristo que está em nós. Nós tomamos posse do poder da cruz, do poder da palavra, do poder da aliança que temos em Cristo Jesus, para termos as vitórias sobre doenças, sobre ruínas, sobre maldições. E nós declaramos sobre a nossa cidade, sobre as famílias que nos ouvem, no nome de Jesus, que é sobre todo nome, que já subjugou demônios, já subjugou a carne, já subjugou pensamentos, já subjugou o raciocínio, já subjugou as trevas. É no teu nome, que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho, todo raciocínio, toda boca, toda palavra vai se dobrar. E é neste nome que nós damos ordem esta manhã, para que as doenças se dobrem, para que as maldições nesta cidade se dobrem ao poder do nome de Jesus, para que as trevas se dobrem ao poder do nome de Jesus. E venha hoje sobre a cidade de Manaus, venha hoje sobre essas famílias, venha hoje sobre esses enfermos, venha hoje sobre essas vidas que ouvem a tua palavra essa manhã. Venha vida, seja sobre ti vida, seja sobre ti salvação, seja sobre ti a glória de Cristo, para te erguer, para te libertar, para te pôr em luz, para te dar um caminho de liberdade. Eu te abençoo e declaro sobre ti a vida, a cura, a prosperidade em Cristo Jesus.